Você já sentiu formigamento ou dormência nas mãos e nos pés? Isso pode ser um sinal de polineuropatia. Mas o que é a polineuropatia? A polineuropatia é uma condição clínica onde você tem comprometimento dos nervos periféricos, que são os nervos que vêm para os nossos braços, para as nossas pernas, por exemplo. Uma característica importante para a gente identificar esse sintoma como sendo uma polineuropatia é o fato que, normalmente, o início dos sintomas já é bem simétrico, ou seja, esses sintomas já começam nas duas pernas ou nas duas mãos, por exemplo. E esses sintomas eles tendem a ser progressivos quando você não descobre e não trata a causa, ou seja, um sintoma que hoje começa de maneira muito branda, com o passar do tempo ele pode agravar a ponto de, por exemplo, incapacitar a pessoa para poder andar. Mas o que causa a polineuropatia então? Existem várias causas. Disparadamente, o diabetes mellitus é a principal causa. Então, aproximadamente 60% dos pacientes que têm polineuropatia, a causa principal é o diabetes, ok? Além do diabetes, outro fator comum da gente ver na nossa sociedade é o etilismo, pacientes que são alcoólatras. Esses pacientes consomem muito álcool e o álcool ele é extremamente tóxico para a fibra neuronal. Então, ele acaba levando à morte desses neurônios. Outro problema que esses pacientes alcoólatras têm, que muitas das vezes eles acabam ficando desnutridos. Eles acabam ficando o tempo todo bebendo e não se alimentam bem. Com isso, eles podem ter depressão de vitamina no corpo, principalmente as vitaminas do complexo B, gerando hipovitaminose, principalmente a B12. E também pode causar uma polineuropatia porque o neurônio depende dessa vitamina no seu processo de maturação do seu DNA. Outra situação comum da gente observar, pacientes em uso de alguns medicamentos. Pensa, por exemplo, no paciente que está fazendo tratamento oncológico, está usando quimioterápicos. Existem vários medicamentos quimioterápicos que podem causar polineuropatia. E aí esses pacientes iniciam esse tratamento, então começa a apresentar dor, queimação, formigamento, esses sintomas que nós já conversamos antes. Falar em sintomas, são vários. Depende muito do tipo de fibra, já que o nervo ele tem vários tipos de fibras. Por exemplo, quando você atinge as fibras finas, o paciente pode apresentar muita dor, sensação de pele mais gelada, pele seca, observar uma certa rarefação dos pelos da sua perna. Agora, quando você começa a comprometer as fibras de médio calibre ou de calibre mais grosso, o paciente pode começar a apresentar fraqueza, esse paciente pode começar a apresentar desequilíbrio, apresentando uma certa instabilidade para poder andar. E também pode até mesmo perder a sensibilidade, a ponto de encostar em algum objeto, cortar, furar a pele e nem observar. Muitas das vezes o paciente já observa e já está tendo até infecção. O diagnóstico, ele depende muito de fatores clínicos, quais os sintomas que o paciente está apresentando, qual o tipo de fibra que está predominando. Isso tudo ajuda o médico neurologista a raciocinar e poder fazer uma investigação mais direcionada, já que existem várias causas de polineuropatia, mais de 100. Então, não é um diagnóstico fácil, às vezes a gente não encontra a causa, tem paciente que a gente investiga, faz até mesmo biópsia do nervo, e a gente não consegue dizer com certeza o que está gerando a polineuropatia desse paciente. Às vezes, a eletroneuromiografia ela é fundamental, principalmente nos casos onde o paciente está apresentando fraqueza, principalmente onde o paciente está apresentando perda de sensibilidade, só que ela pode não ajudar ou ser normal quando o paciente apresenta apenas queixa dolorosa. Isso nós chamamos de neuropatia de fibra fina. Nesses casos, a eletroneuromiografia pode não identificar a alteração. Como que nós vamos tratar isso então? Primeira coisa, buscando melhorar e modificar a qualidade de vida do paciente. Já que se o paciente for sedentário, é super importante que ele se exercite, que ele faça atividade física regularmente, porque a atividade física irá ajudar a controlar os sintomas dolorosos. Quando o paciente é alcoólatra, ele tem que parar de beber, até pela sua saúde de uma forma geral, vai ajudar bastante, ok? Além disso, é super importante controlar o diabetes, já que o diabetes é a principal causa. Quem fuma tem que parar de fumar, porque o cigarro vai complicar a situação do nervo, já que ele causa vasculopatia e o nervo também precisa de fluxo sanguíneo. E se você tiver uma obstrução arterial, você pode ainda complicar ainda mais a situação do paciente. E quando o paciente tem infecção, tratar a infecção, certo? E quando é medicamentoso, sempre que possível, parar o medicamento, tentar trocar por algum medicamento que não provoca esse tipo de lesão no nervo. E às vezes você pode
também iniciar alguns medicamentos para ajudar a controlar esses sintomas. Então, quando o paciente apresenta muita dor, o paciente está apresentando muita dormência, tem alguns medicamentos que a gente pode utilizar esperando reduzir um pouco a dor. Mas, de uma forma geral, quando o paciente tem muita dor, a gente não consegue zerar. Por isso que nervo é profilaxia. A gente tem que evitar a lesão, porque quando ela lesa, se ela for uma lesão importante, às vezes a gente só consegue atenuar o dano. Se você gostou, curta aí e compartilha. Um abraço.